Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã e à noite tem as reapresentações após o Telefatos e também após a meia-noite. Hoje o nosso entrevistado já convida você para fazer as perguntas desde o início do programa, para dar tempo de responder com mais tranquilidade. Hoje nós vamos conversar com o prefeito de Poços de Caldas, doutor Heloísio do Carmo Lourenço, a quem eu saúdo cordialmente. Como vai, doutor Heloísio? Bem-vindo. Bom dia, Zambrano. Bom dia, doutor Carlos. Para mim é um prazer estar aqui e para nós conversarmos com a nossa população e estou à disposição. Respondendo as perguntas aí do povo, né? Com certeza. Quanto antes você ligar, mais tempo nós teremos para que o prefeito responda. O telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Pela rede social, você participa através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e em instantes eu vou fazer a publicação do dia com a foto dos nossos convidados aqui. E eu também cumprimento aqui fraternalmente Carlos Camargo. Como vai? Bom dia, Zambrano. Bom dia, telespectadores. Eudeu Pereira e todos os funcionários da TV Poços. Bom dia, senhor prefeito. Estamos aqui mais uma vez. É um prazer pelo convite. E vamos mais um bate-papo. Vamos lá. Então, aí eu fiz algumas perguntas aqui, tem as perguntas da população. A primeira que eu quero fazer é a seguinte, até nós conversamos a respeito disso com alguns vereadores. Diante das recusas ou perdas que houve na Câmara, das matérias enviadas esse ano pelo Executivo, algumas delas referentes aí à questão da obtenção de mais recursos junto ao DME, aumento do ITBI, né? Algumas delas assim. Então, ponto. Tendo em vista a dificuldade financeira que atravessa o município, o senhor concorda e acha, assim, nesse momento certo, compartilhar essa responsabilidade da dificuldade financeira com os vereadores, por exemplo? Eu penso, Zambrano, que... Pela recusa que eu falo, né? Pela recusa, você fala? Sim, claro. Então, Zambrano, eu penso que a Câmara é um poder independente. Acho que esse é o primeiro ponto. O Executivo também o é, como o Judiciário é. E o trabalho, muitas vezes harmônico, ele traz melhores resultados para a cidade. Quando existem disputas, normalmente essas disputas podem ser políticas, podem ser do ponto de vista do direito, que muitas vezes traz várias versões e várias interpretações da própria legislação. E quando existem disputas, normalmente um dos lados acaba sendo prejudicado, mas o entendimento do outro lado é que isso não aconteceria. A gente tem que respeitar muito o posicionamento da Câmara, haja visto que os vereadores, os 15 vereadores que estão lá, foram eleitos pela mesma população que também me elegeu como chefe do Executivo. E a nossa obrigação na Prefeitura é trabalhar todos os dias para que o que tenha de melhor aconteça na nossa cidade, para que os serviços fluam, para que a qualidade dos serviços sejam boas. E, logicamente, que hoje nós vivemos, né, isso a gente não precisa discutir muito, mas é alvo de discussão sempre, mas nós vivemos a pior crise dos últimos tempos aí no nosso país, crise política, crise econômica, e isso tem refletido não só no país, mas é uma crise mundial também, e isso tem refletido nas prefeituras. E aí eu posso te dizer de antemão que as entidades, né, que acompanham as prefeituras, Frente Nacional de Prefeitos, Associação Mineira de Municípios, Associação Nacional de Municípios, todas elas classificam que esse 2015 foi o pior ano para as prefeituras nos últimos 20 anos. E sem dúvida foi, realmente, né? Haja visto que nós podemos ver por aí várias prefeituras que ainda não pagaram 13º, que parcelaram, que não estão pagando servidores, que suspenderam vale alimentação, e a gente não precisa ir muito longe para ver isso como realidade. As prefeituras aqui da nossa região estão nessa condição. Então, Zambrano, todos os projetos que nós mandamos lá para a Câmara, eles visaram, e isso já não é de hoje, né? Isso tem acontecido. O ITBI, por exemplo, que foi rejeitado agora, foi rejeitado no final de 2014 também. Porque a crise, na verdade, ela não nos pegou de surpresa, não pegou a administração de surpresa. A gente já vinha acompanhando e vendo que realmente as dificuldades aconteceriam. Tivemos lá uma previsão que 2015 seria muito ruim, e lá em 2014 nós apresentamos o ITBI. Lá em 2014, a gente já apresentava uma proposta de aumento de repasse do DME. Eu tenho discutido isso na minha administração inteira, dessa necessidade. Então, o Executivo tentou ou tem tentado se preparar para isso. Não tivemos sucesso naquele momento,
da mesma forma que não tivemos sucesso nesse momento. Então, o que deve acontecer na prática aí? A gente vai continuar com uma dificuldade muito grande, nós não conseguimos os nossos ajustes, né? Porque o pessoal tem visto aí a tentativa dos ajustes em nível nacional, ora aprova, ora não aprova, mas a vida tem que andar. Então, a minha obrigação hoje, Zambrano, é tocar o município com os instrumentos, com as armas que nos são dadas. As dificuldades lá na frente, elas podem acontecer, e o que eu acho que tem que ficar claro é que o que tem acontecido, da mesma forma que eu estou te dizendo aqui, que o ITBI nós colocamos em 2014, não foi aprovado, 2015 não foi aprovado, eu tenho que respeitar a decisão da Câmara. Eu não posso imputar de antemão uma culpa à Câmara. Quem tem que fazer isso é o eleitor de cada vereador, que tem que acompanhar o trabalho dele e entender se nessa avaliação de que, na minha avaliação, a correção do ITBI, a correção do Código Tributário, ela era excelente para o município e é uma questão de justiça tributária. Na avaliação dos vereadores que votaram contra, isso não é. Então, é uma visão diferente, que não é simplesmente a culpa é dele ou a culpa é minha. Não, são situações diferentes que eu que estou no Executivo avaliei que era necessário e isso não se concretizou. Agora, só para explicar para o nosso telespectador, quando eu enviei a correção do ITBI para o município, para a Câmara, o que significa isso? O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ou seja, todas as vezes que se vende um imóvel, a pessoa compra uma casa, um apartamento, ele paga uma parte de imposto para o município. Recolhe uma parte do valor venal do imóvel. Isso. Hoje do valor venal, né? Porque aí o que acontece? O valor venal dos imóveis, normalmente, ele está muito defasado. Então, vou dar um exemplo prático para todo mundo entender. Faz-se um negócio no município de uma casa ou de um apartamento de R$1 milhão. Na hora de pagar o imposto para o município, muitas vezes quem comprou paga sobre R$100 mil, sobre R$80 mil. Ou seja, isso que nós estamos falando é uma injustiça tributária. Ou seja, a pessoa está comprando um imóvel por um valor, desembolsando um valor, lógico, mas deixou de pagar aquilo que é real para o município. E o município não pode atualizar o valor. O que eu solicitei à Câmara? Simplesmente que eu pudesse, no momento dessa transação imobiliária, quando a pessoa me apresentasse lá, olha, o valor do imóvel é 100 mil, eu ia dizer para ele, não, eu vou fazer uma reavaliação. Aí nós faríamos com os nossos técnicos uma avaliação do imóvel e avaliação de mercado. Chegaríamos lá, olha, não, seu imóvel vale 900 mil ou vale 1 milhão e a gente cobraria o imposto sobre aquele 1 milhão. Ou seja, seria uma atualização de valores. Isso que o que não foi aprovado na Câmara é uma injustiça tributária, é a manutenção de uma injustiça tributária. E por que o nome que é uma injustiça? Porque, na verdade, o imposto ele serve para pagar o seu tratamento de saúde, serve para pagar a educação, serve para pagar uma série de coisas, uma série de serviços que são da própria população. Ou seja, na verdade, não foi o governo, não foi o Heloísio que perdeu. Na verdade, quem está deixando de arrecadar é a cidade e os serviços acabam ficando prejudicados muitas vezes. Vai, Carlos. Por mais que isso seja viável, senhor prefeito, o ITBI, esse imposto sobre serviço de qualquer natureza, que não foi aprovado pela Câmara Municipal, nós estamos vivendo um momento em que a população não está podendo ouvir falar mais em aumento, a população não está podendo ouvir falar mais em imposto. Então, às vezes a causa é nobre, mas está todo mundo traumatizado. Então, quando fala assim, vai haver um aumento do imposto, o pessoal não quer nem discutir que imposto que é, para que serve, está por causa do trauma desse problema que esse país está passando, tanto o governo federal, o governo estadual e os municípios. Então, fica um trauma. Então, falou em aumentar imposto, exatamente, todo mundo arrepia. E, logicamente, a Câmara Municipal é o reflexo e são os representantes da nossa sociedade, de todos os munícipes. Mas, falando em arrecadação, senhor prefeito, como é que está agora para o pagamento dos funcionários públicos para a folha de dezembro, que é paga em janeiro? Porque, com relação ao 13º, foi divulgado que a Câmara Municipal injetou ali no caixa 5.700.000. Agora tem a folha de janeiro. O senhor já tem essa folha fechada? Os funcionários públicos já podem ficar tranquilos com relação a isso? Primeiro, doutor Carlos, só para que haja um entendimento, né, nós não tratamos de aumento de imposto na Câmara, nós tratamos de correção de uma injustiça tributária. Isso é muito diferente.
Porque o aumento seria um aumento de alíquota de imposto. Vamos imaginar, eu pago 5%, eu estou aumentando para 10%. Não, a alíquota, se era 5%, se mantinha em 5%. O que a gente estava fazendo era atualizar aquilo que está sendo declarado, e isso é mais do que correto, como o senhor mesmo disse, que a causa é nobre. É como, por exemplo, se houvesse, né, isso é um exemplo, é como se na declaração de imposto de renda eu ganhasse R$1 milhão e declarasse R$100 mil. Ou seja, estão deixando de declarar aquilo que é correto e aí quem é penalizado. Então, na verdade, porque eu concordo com a questão dos impostos, eu acho que poderia ter uma situação diferente em relação, mas nós não propusemos aumento de imposto, sim uma correção na avaliação desse imposto. Ou seja, eu estava pedindo para a Câmara que deixasse o Estado, deixasse o município ser mais eficiente na cobrança. Porque hoje, quando me apresenta lá um valor de 100 mil, eu sei que está errado, a pessoa que está me declarando esse valor sabe que está errado. Quando ela vai transmitir isso no cartório, ela transmite pelo valor atualizado, ou seja, está todo mundo vendo que está errado. Mas eu não posso, pela legislação do município, corrigir esse erro. Então é só essa diferença, porque na verdade um dos grandes problemas que nós tivemos para aprovação na Câmara foi que isso foi tratado como aumento de imposto. E aumento de imposto, como o senhor próprio disse, aí arrepia todo mundo. O que era, na verdade, era uma correção de uma injustiça tributária. Mas voltando à questão dos nossos salários, né? Desde o março do ano passado, desse ano, eu publiquei um decreto priorizando gastos e priorizando despesas também. Priorizando despesas e cortando gastos, para tentar equalizar, para tentar driblar aí a crise. E, em primeiro lugar, na questão da despesa, vem a folha de pagamento dos nossos servidores públicos. E por que motivo? Porque são servidores públicos que mantêm a grande maioria dos serviços. Então, serviços de saúde, educação, serviços de limpeza, enfim, a grande maioria dos serviços são feitas pelo nosso servidor público municipal. Então, a prioridade absoluta é para pagamento de salário, para pagamento de férias, para pagamento de vale alimentação do servidor. Em relação ao salário, nós, todo esse ano, apesar das dificuldades, nós pagamos os salários em dia, no último dia útil do mês. O vale alimentação também foi pago em dia. Inclusive, eu ressalto aqui, o vale alimentação do servidor, nós pagamos, inclusive com aumento nesse ano, que foi para R$ 390. O 13º, como bem dito pelo senhor, nós fizemos lá, recebemos da Câmara a devolução. Isso acontece todos os anos, né? A Câmara não gasta todo o recurso que recebe, devolveu, nós pagamos o 13º, adiantado inclusive, pagamos o vale alimentação dia 23, adiantado e com o retroativo de R$100, ou seja, pagamos R$ 490 no vale alimentação e o servidor vai receber em dia o salário no município com toda tranquilidade possível, como aconteceu ao longo desses 3 anos da nossa administração. Pois é, agora uma pergunta, prefeito, é o seguinte, esse ritmo de economia, o senhor deflagrou aí, vamos dizer, em junho, né? Exatamente. Agora, existe uma corrente aí que fala que ela pode ser ampliada com uma, vamos dizer assim, uma revisão, uma reforma nos quadros de cargos comissionados da Prefeitura, por exemplo, em termos de utilização de segundo escalão e melhor aproveitamento dos servidores públicos municipais exatamente ocupando esses cargos. O que o senhor acha disso? O senhor acha que essa economia pode ser ampliada, haja vista essa dificuldade que a Prefeitura vem enfrentando? Ô Zambrano, vários municípios tomaram decisões nesse sentido. Essa decisão ela é mais política do que administrativa e correta administrativamente, tá? Mas ela influencia de forma definitiva na questão financeira. É por isso que eu estou te dizendo que administrativamente você tem que pesar qual que é o resultado disso, porque senão você não tem resultado final. Quando você está administrando, na verdade, aquilo que é visualmente correto e se torna um discurso comum, ele muitas vezes não é o correto administrativo. E eu vou te explicar por quê. Vários municípios tomaram essa decisão, cortaram 20% no salário do prefeito, vereadores cortaram salário 10% no cargo comissionado, no secretário e tal. Resultado disso, resultado prático nenhum. No final, esses mesmos municípios não estão pagando 13º, não estão cumprindo com seus compromissos, porque essa parte em que se fala, você traz um discurso que, da mesma forma que o discurso do imposto, ele é um discurso muito cômodo e pega bem para a população. Dizer que não vai pagar o prefeito, que não vai pagar os vereadores, que não vai pagar o político, é trazer um discurso de que esse pessoal não trabalha. Eu trabalho muito, meus cargos comissionados trabalham muito, meus secretários trabalham muito e precisam receber por isso. Ninguém trabalha de graça. Não, com certeza. Né? E precisam receber. Então,
Aparentemente, hoje, por exemplo, então vamos lá, os cargos comissionados. Eu posso te dizer hoje que cerca de 50%, eu não tenho um número exato aqui, senão eu te passava, mas cerca de 50% dos nossos cargos comissionados já são funcionários da prefeitura, tá? 50% já são funcionários da prefeitura e que hoje ocupam vários cargos. Então, hoje, por exemplo, a Ana Tiara, que está aqui comigo, ela é funcionária da prefeitura. A Elke e a Maria Cláudia, que são da educação, são funcionários da prefeitura ou com cargos comissionados. A Valéria, que é lá da Fazenda. Na Fazenda, todos os cargos comissionados, inclusive, são, fora o secretário, todos os cargos comissionados são funcionários da prefeitura. Na saúde, a grande maioria dos cargos comissionados são funcionários da prefeitura. Na educação, todos os cargos comissionados, fora mais a Elke e mais a Maria Cláudia, são funcionários da prefeitura, tá? Que estão lá. Na administração, por exemplo, a Neiva é funcionária da prefeitura e uma série de outros também são funcionários da prefeitura. Então, hoje, eu te falo 50% para não errar, mas eu acredito que até mais que 50% sejam funcionários da prefeitura já. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, cortar o salário desses funcionários da prefeitura significa trazê-los, tirar deles algumas responsabilidades que são imputadas a eles e levá-los para uma situação... porque, na verdade, eles não assumem só o dinheiro, eles assumem compromissos, assinam documentos, que são documentos necessários da prefeitura. Mas então, só corrigir, desculpe interrompê-lo, eu não falei em cortar salário, eu falei apenas em reduzir exatamente cargos comissionados. Não, mas se eu reduzir não, o sem cargo... reduzir cargo de se eu reduzir o cargo comissionado, ô Zambrano, o cargo comissionado, ele ganha um pouco a mais para ter aquele cargo. Se eu reduzir isso do servidor público, eu estou colocando esses servidores meus, que são servidores públicos hoje, têm cargo comissionado, para a própria função dele. Aí tem vários deles que não vão poder assinar os documentos que assinam, e quem faria isso? Mas agora o senhor está apresentando esse novo índice aí de mais de 50%. Mais de 50%, tá exatamente. Por isso que eu te digo que isso é mais um discurso político que um discurso técnico. Mas aí eu pergunto para o senhor... Se quisessem, doutor Carlos... Não, dá licença, deixa eu terminar. Dentro de não, mas o senhor pode colocar, mas deixa eu terminar meu raciocínio, porque senão já não entende, ué. Senão já não consegue chegar a um ponto comum. Mas eu não consigo colocar pergunta, o senhor passa de um assunto para outro. Não vou mudar de assunto não, doutor Carlos, eu estou no mesmo assunto. Não, eu estou querendo dizer então vamos lá, coloque sua questão. O senhor está falando dos cargos comissionados. Sim. Aí então, o senhor inclui os secretários. Sim. A minha pergunta é exatamente dentro disso aí. Como é que fica, o senhor acha necessário os cargos de secretários adjuntos? Eu acho, doutor Carlos Camargo, quem criou os secretários adjuntos fui eu não. Não, mas eu não estou dizendo que o senhor criou. Eu Então, estou perguntando se o senhor acha necessário. Vou explicar se o senhor pro acha senhor, necessário, é uma coisa. Se o senhor não acha necessário, é outra coisa. Vou explicar para o senhor. Mas se for um senhor, se não foi, não faz parte da pergunta. Claro que faz, mas eu posso responder. Né? Aí senão o senhor quer responder para mim? Não, senão eu estaria sentado no seu lugar. Tá se fosse para eu responder, eu estaria sentado no seu lugar. Com certeza. Então, por favor, sua pergunta está feita, eu vou responder. Doutor Carlos, não fui eu que criei os cargos comissionados. Quem os criou antes de mim entendeu que eles eram necessários. E o senhor continua entendendo que é? Claro, Essa claro. é a minha pergunta. Claro que sim. Então, é isso que eu estou tentando fazer um raciocínio aqui, dizer para o senhor o seguinte, que todos os cargos hoje que estão ocupados, eles são necessários. Eu não tenho ninguém borboleteando por aí, não fazendo o seu trabalho. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é que muitas vezes a decisão administrativa de tirar cargos comissionados, o reflexo dela no final do processo, ela é um gasto muito maior do que, efetivamente, o próprio cargo comissionado. Por quê? Vou te dar um exemplo. Né? Hoje, lá na UPA, a diretora da UPA é a Milene, que é funcionária do município também. Tá? E então ocupa um cargo comissionado. Se eu tiro o cargo da Emilene, ela vai receber menos do que ela recebe hoje. Hoje eu tenho lá, eu tenho funcionários graduados na UPA, né? Vamos lá, eu tenho médico, eu tenho enfermeiro, eu tenho uma série de funcionários, até auxiliares de limpeza. Mas quem cuida de que se o médico está lá, se o enfermeiro está lá, se está tudo funcionando, se vai faltar medicamento, se hoje tem goteira, se não tem, se tem gás, se tem isso, se tem aquilo, se tem oxigênio, é a Emilene. Então, se não tem o cargo comissionado lá, isso fica a desejar. Então, quem que controla o horário de chegada e saída dos meus funcionários? Como que eu sei se faltou 1 ou 2 ou 3 médicos naquele dia e a gente tem que repor isso? E quem faz isso é o secretário adjunto? Não, estou falando do cargo da diretora da UPA. Não, a pergunta é do secretário adjunto. Ele já respondeu. Não, só para concluir a pergunta do Zambrano, só para recordar, a pergunta do Zambrano foi sobre os cargos comissionados. Isso. Ele não falou nada de secretário adjunto. Mas também não é comissionado? Claro que é.
Então a pergunta está dentro do assunto. Tá, ué, mas eu não estou falando mais da sua pergunta, a sua eu já respondi. Então, voltando aqui ao meu exemplo, a diretora da UPA, Zambrano, se eu chego lá e eu não tenho quem cuida daquele grande espaço, se eu não tenho quem é o meu representante lá, a perda administrativa lá é muito grande, porque eu vou ter funcionário que falta, eu vou ter equipamento que falhou, eu vou ter coisas faltando lá e o serviço não acontece. Então, a perda é muito maior do que o valor em recurso, em dinheiro, que você efetivamente cortou, entendeu? Então, estou terminando, viu? O pessoal tá gritando aí, eu estou terminando. Então, efetivamente, Zambrano, essa decisão, ela é mais política, essa fala, ela é mais política de dizer, pode cortar cargo comissionado, pode não cortar. E aí eu quero concluir com um exemplo aqui, quando a gente fala, por exemplo, da folha de pagamento do servidor público municipal. Líquida, a folha custa R$9 milhões. Mês. 9 milhões de reais mês. Se eu cortar, por exemplo, os 5 cargos comissionados, que o doutor Nobre, o doutor Carlos está dizendo aqui, que são 5 adjuntos, que ganham aí cerca de 6... Eu não falei número, eu falei secretários adjuntos. Tá bom, o senhor está falando. Dizendo, gente. O senhor está dizendo eu estou dizendo, uai... Mas todo secretário não tem o seu adjunto? Mas peraí, gente, agora eu preciso concluir não, essa doutor pergunta para fazer o intervalo. Tem. Não, nós temos 18 secretários, só 5 secretarias e adjuntos. Então, tá se eu cortar todos os nossos adjuntos, que é a sugestão administrativa que estão me dando para resolver o problema de dinheiro da prefeitura, eu estou falando em cortar mais ou menos 30 mil, 40... não resolve o problema da prefeitura. Mas é isso que eu estou dizendo. Pronto, então nós chegamos no mesmo caminho. É isso que ele está falando. Ok, beleza. Não, mas deixa eu concluir. Isso significa que não possa ser feito, que não possa ser cortado. Claro, não vai resolver o problema. Carlos, eu preciso mas pode ser cortado. Só um instantinho, depois a gente continua. Tem que enxugar. Não tem que enxugar? Tem que enxugar. Vamos lá. Aí, se a gente cortasse tudo hoje, dos meus adjuntos, eu cortaria 40 mil mês. 40 mil mês, para quem tem que pagar uma folha de 9 milhões dia 31, amanhã, isso é praticamente zero. E o que eu perco administrativamente... Não, eu não concordo com o senhor que 40 mil é praticamente zero. 40 mil são 40 mil. Alguma coisa dá para fazer com esse dinheiro. Então, se cortar um centavo daqui, outro centavo dali, de lá, você tem um montante. No somatório é irrisório, mas analisado somente em cima dele, não é. Então, eu acho que toda administração ela tem que enxugar em momento de crise, seja que forma for. Ok, beleza. O meu pensamento eu só acho, Zambrano, que é um pensamento. Agora, o que eu estou dizendo, e eu não estou dizendo que nós não cortamos nada, porque senão dá a impressão seguinte, 40 mil não é nada. Claro que 40 mil é muito dinheiro, mas eu estou dizendo, eu fiz a comparação aqui, talvez não esteja prestando atenção na minha fala. Eu disse que para quem tem que pagar uma folha de 9 milhões de reais, 40 mil ao final da conta, ele não resolve o nosso problema da crise. Algum problema vai resolver com 40 mil. Muito pelo contrário. Algum problema com 40 mil você resolve. Bom, a gente concluiu a resposta, eu vou fazer o intervalo, a gente harmoniza aqui, na volta a gente dá continuidade no assunto. Se você quiser fazer uma pergunta, participe também, 3721-6955, é o telefone aqui da TV Poços. Nós voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petterli, 224, Jardim Country Club, em frente ao Atacado Vila Nova.
Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais: treliças, pregos, arames, telas para alambrado, gabião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no Trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716-5050. Poços de Caldas. Migoto Joias e Relógios, vendas e consertos, fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo 214, Centro, Poços de Caldas, 3537218071. Colégio Nini Mourão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho. Equipes de educadores preparados, atividades extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 3729-6520. Eita, colégio bom. Venha conhecer. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco, hoje entrevistando o prefeito de Poços de Caldas, Heloísio do Carmo Lourenço. Tem aqui perguntas chegando: por que os funcionários da creche Nossa Senhora da Glória não recebem no mês? Primeira pergunta, que veio sem nome. Eu peço, inclusive, para a Samira incluir o nome aqui. Aí tem uma continuidade falando que já quem toma conta da creche causa problemas, não sabe por que ela não sai de lá. Veio uma pergunta sem nome. Falou da questão do recebimento mensal. A creche Nossa Senhora da Glória, ela é uma creche particular que tem convênio com o município. Então, a administração da creche, ela não está sob a nossa responsabilidade. Então, eu sinceramente não sei se a pessoa que está lá causa problemas, são problemas internos da própria creche. Da Nossa Senhora da Glória, lembrando que é um convênio da Prefeitura. É um convênio da Prefeitura, exatamente. Vai, Carlos, faz a sua. Vou fazer minha terceira pergunta no programa. Tá bom. Senhor prefeito, como é que ficou agora a situação do pagamento do piso salarial dos professores municipais? Que ele ainda não está no patamar do piso nacional, não é isso? Não. Ele está sendo, já está igualado ao piso nacional? Os professores já recebem pelo piso nacional? Sim, os professores hoje já recebem pelo piso nacional, né? O piso nacional hoje, ele é 1.700 e pouco, eu não sei os valores exatos, né, lógico, mas é 1.700 e pouco. O professor nosso, para 20 horas, recebe 970 mil reais, o salário base inicial. Então, o salário da lei 11.738 já é cumprido. O piso já é cumprido. Então, essa reunião que teve recentemente na Câmara Municipal, se tratando desse assunto, versava não sobre o salário, então, do piso nacional? Exatamente. Versava sobre 1/3 fora de sala de aula, que esse ainda não é cumprido no município. E aí não seria cumprido por falta de regulamentação de lei municipal ou ainda é com relação à contenção de despesa ou de verba que não está provisionada?
A Lei 11.730, 1/3 fora de aula significaria hoje ele ampliar em 30%, 33% inicialmente a folha da educação. A folha da educação é a folha maior que nós temos no município. Então, logicamente que isso demandaria aí um recurso enorme, né? Haja visto, claro, que a lei 11.738, ela é de 2008 e deveria estar sendo cumprido desde aquela data e não está. Então, nós estamos falando aí de 3 administrações que passaram, né? Sebastião Navarro, Paulinho Coruminas e agora os 3 anos da minha administração, que efetivamente, fazendo as contas, não há como fazer esse pagamento. Por esse motivo que não é cumprido 1/3 fora de sala de aula. A proposta que nós mandamos para a Câmara é uma proposta muito boa, a nosso ver também, que ela estabelece o pagamento dessa lei de forma escalonada. 2016 nós pagaríamos uma parte, 2017 outra parte, 2018 a gente complementaria essa lei. Isso foi feito em vários municípios. O Estado de Minas fez agora um acordo com os professores do Estado para fazer um pagamento escalonado de algumas coisas que não estavam dando certo, que não conseguiam, e infelizmente a lei não foi aprovada. Então, não sendo aprovada, não há como fazer esse pagamento dessa forma. Eu entendo que o projeto era bom, porque leva em consideração as dificuldades atuais, que a gente já discutiu aqui, leva em consideração uma questão que eu acho que é fundamental, que se alguma coisa nesse sentido tivesse sido feito antes da nossa administração, hoje, efetivamente, a lei já estaria 100% sendo cumprida. Ou seja, se escalonasse lá em 2008, hoje já estava cumprindo 100%. Então, o projeto de lei versava de uma forma de cumprir nas condições do município e, infelizmente, não foi aprovado. Tem algumas outras perguntas aqui, falando inclusive de coleta de lixo. A gente já vai continuar fazendo aqui. Nós fizemos um combinado de perguntas mais rápidas, respostas mais rápidas, para a gente poder atender a todos. E eu quero fazer uma minha aqui, é o seguinte: na sua administração o senhor priorizou contratações de algumas empresas de fora, né? Citando exemplos aí, a Vina, que entrou no lugar da Embralixo, a Projeta, que se propôs a fazer, através de um contrato de adesão, desenvolvimento de projetos arquitetônicos e civis, também a Amadeu, na questão financeira e fazendária. O senhor acha que, em tempos de crise, essas contratações acabam pesando negativamente para a sua administração e pesando financeiramente também? Zambrano, fora a Projeta que você citou aí, né? Porque eu acho que isso tem que ficar muito claro. A sua pergunta, ela fala que eu priorizei a contratação de empresas de fora. Isso não é verdade. Inclusive, a empresa Embralixo, que estava anteriormente, que era empresa de lixo, também não era de fora. Claro, a Embralixo não era daqui. E a gente não prioriza quando a gente faz licitação, porque se eu pudesse priorizar, seria ilegalidade. A gente põe a licitação no ar e participa aqueles que são interessados. Okay. Todas as empresas que participaram da coleta de lixo, elas são de fora, inclusive... Do edital da coleta de lixo. Do edital de coleta de lixo. Inclusive, Zambrano, porque Poços de Caldas não tem uma empresa própria de coleta de lixo, concorda comigo? Poços não tem uma empresa de coleta de lixo, então não poderia ser daqui. A Amadeus Consultoria. A Amadeus Consultoria, ela disputou a licitação acirradíssima com a Reis e Reis, que é, inclusive, uma assessoria, que já deu assessoria para a Câmara Municipal de Poços muitas vezes. Quem ganhou, se a Reis e Reis tivesse ganhado, era ela que me dava assessoria. Quem ganhou foi a Amadeus, e a Amadeus que me dá consultoria. As duas são de Belo Horizonte, participaram ativamente. Agora, deixa eu esclarecer aqui, Zambrano, aproveitando o tempo, que a Amadeus Consultoria, uma das grandes mentiras que a oposição espalha pela cidade, mas não faz a disputa corretamente, não faz o discurso corretamente, é que milhões são pagos de consultoria no nosso governo. Isso é uma grande mentira, é uma grande farsa, porque a única consultoria que nós temos no governo hoje é a Amadeus Consultoria. É a única. E não paga milhões de reais. A Amadeus recebe 25 mil reais por mês, que dá 300 mil reais por ano. Então, e é a única. Então, quando há o discurso, gasta-se milhões em consultoria, isso não é verdade. Né? Então, isso. Tá bom. Edson Roberto fala o seguinte: bom dia, Zambrano, bom dia aos demais participantes. Gostaria de saber do prefeito o que justifica a prefeitura ter substituído o sistema de gestão e arrecadação por outro visivelmente e comprovadamente pior e mais caro. Edson, é Edson mesmo, né? Edson Roberto. Ô Edson Roberto, licitação, processo licitatório também, né? Venceu o prazo lá do outro contrato, nós abrimos o processo licitatório e quem ganhou foi a empresa que está lá fazendo o trabalho hoje. Algumas obras, senhor prefeito, que tiveram início e não tiveram conclusão, ou pelo menos no papel, uma delas é o presídio
E por que o presídio, que parece que ia acontecer, teve tudo para acontecer, o novo presídio lá na Zona Sul, parece que foi licitado, parece que estava tudo em ordem, a notícia que corre por aí. E de repente não aconteceu. Doutor Carlos, o presídio ele é uma obra estadual. Então nós tivemos uma licitação e por problemas na licitação do Estado ele foi cancelado. Mas dizem que houve um problema por parte do DME que não aprovou um tratamento de esgoto que seria feito ali. É correto essa notícia? Não, até porque o DME não trata de esgoto, né? Então não é verdade, não. E em se falando de tratamento de esgoto, e as estações de tratamento de esgoto, que já há algum tempo a população solicita que isso seja feito ou resolvido, porque há muito tempo se fala e não se faz. A ET 1, no caso, né? O que seja a ET 1, ou se não sei quantas vão ser necessárias para dar conta de todo esse rejeito orgânico da cidade. Quando a ET 3, quando nós assumimos, ela estava pronta, mas não em funcionamento. Nós tivemos que fazer uma série de adaptações de engenharia lá e ela hoje funciona efetivamente. A ET 1, ela acaba de ser licitada novamente, nós estamos com 70% da obra concluída, 65% da obra, e nós tivemos que refazer todos os projetos, porque ela ficou 10 anos parada. E quem vai abraçar essa obra, né? E hoje, Zambrano, nós estamos em fase final de licitação. Nós temos 2 empresas hoje disputando lá. Eu não sei se está em abertura de envelope, disputa de preço já, mas 2 empresas habilitadas e que estavam em disputa de preço. Uma vez vencida a licitação, aí elas vão passar a fazer a retomada da obra. Agora, eu quero dizer aqui que a escolha também da empresa não é nossa e não é empresa de Poços de Caldas também, são empresas de fora. Tá bom, então vamos continuar do aqui. Processo licitatório. Tá? Porque, na realidade, essa situação, a gente não sabe se a empresa vai ter que recomeçar do zero, porque pegar uma empresa de engenharia que vai abraçar um andamento de um projeto que está parado, que houve uma deterioração do que foi produzido, do que foi construído, é realmente de se estranhar, né? Enfim. A dona Marcília, moradora do conjunto habitacional, sofreu uma fratura no pé e foi encaminhada para a UPA, para o ortopedista. Ficou aguardando atendimento na UPA das 13 às 20 horas e não conseguiu passar com o médico, sendo que o próprio médico não estava no local. É porque nós temos um problema hoje, dona Marcília, de ortopedista, né? Na verdade, o ortopedista ele é um problema de não ter a figura do médico. A gente tem acho que 5 ou 6 ortopedistas na cidade e a dificuldade de ter o atendimento desse profissional pelo SUS. As especialidades hoje são o nosso grande calcanhar de Aquiles, mas ela deve ter sido atendida assim lá na urgência e emergência, porque os médicos clínicos, né, da urgência sempre estão lá e estão atendendo a todo mundo. Então, ela deve ter feito os exames, deve ter feito raio-x. O nosso grande problema hoje é o especialista em ortopedia e as cirurgias ortopédicas também é um grande problema para nós, por não ter o profissional. Deixa eu atender mais um aqui, aí na volta você faz a primeira pergunta do bloco. Ok, Carlos? O Fabrício pergunta por que o lixeiro não passou no Amarilis. O senhor sabe por quê? Fabrício, dia 25 exclusivamente, 25 e 1º, é o único dia que a limpeza pública, que os garis, né, vamos tratar pessoalmente agora, dos garis, eles também são dispensados do serviço, porque é um dia, por causa do dia do Natal. Então, nesse caso, há um atraso aí em toda a coleta de lixo, então por esse motivo que não passou. E dia 1º a gente vai ter o mesmo problema de novo. Mas dia 24 eles trabalham, todo mundo viu isso, e dia 26 também eles trabalham. Mas um dia que se para na coleta, realmente é um transtorno enorme. Mas é uma questão aí do Natal e é o único dia, aliás, os 2 únicos dias, 1º e 25, que os garis efetivamente não trabalham. Então, isso atrasou a coleta de lixo. Ok, agora está ótimo, né? Botamos trilhos nos trens aqui, vamos seguindo, dá tempo de fazer as suas perguntas. A Adriana fez a mesma pergunta que o Carlos havia feito em relação ao pagamento do salário dos professores referente ao piso nacional. Então é tempo da gente fazer um novo intervalo, é rápido e voltaremos em instantes.
A Coopama é excelência em gestão pelo segundo ciclo consecutivo no Prêmio Siscope, órgão que representa o cooperativismo nacional. Este é um reconhecimento a quem planta soluções todos os dias com a fidelidade e contribuição de seus cooperados. Um novo ano surge em nossas mãos a cada manhã. Vamos juntos plantar e colher um futuro de sucesso e desenvolvimento. Boas festas. Coopama. Soluções no agronegócio. Até o Noel já comprou no Natal da Carneiro Casa e Construção? Confira! Piso Lume 48 por 48, apenas R$ 8,99 o metro quadrado. Revestimento Lume 33 por 51, só R$ 8,99 o metro quadrado. Telha Eternite Vogatex, apenas R$ 11,99 cada. Aparador de grama Tramontina 700 watts por apenas R$ 179. Lâmpada LED Tachibra 6 watts, só R$ 19,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcard. Carneiro, Casa e Construção. Para você segurado e não segurado, chegou a Porto Seguro Centro Automotivo. Alinhamento e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar-condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a Porto Seguros e faça sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Porto Seguros, Avenida João Pinheiro, 1081, fone 3715-9550. Vila Monge, seu café com mais sabor. Papai Noel trouxe a maior promoção do ano, Ig Natal. Sua piscina completa e instalada com 20% de desconto. Oportunidade mágica de ter a sua Ig com 20% de desconto. Ig, é fácil ser feliz. Avenida Presidente Venceslau Braz, 3100, 3721-3866. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento, controle total e confiabilidade. A DME Distribuição faz com que a energia chegue até a sua casa com a melhor qualidade. Mas para que o ano novo seja realmente diferente, precisamos contar com você. Deixe a magia acontecer. Abrace, compartilhe sonhos, fé, esperança, alegria e amor. Porque o nosso trabalho é fazer com que a sua vida seja iluminada. O seu é deixar que a magia aconteça. DME e Prefeitura de Poços de Caldas. Você pode perguntar. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste terceiro bloco, e estamos hoje entrevistando o prefeito Heloísio do Carmo Lourenço, com a companhia aqui do Carlos Camargo, agora outras companhias também, falhou o nome dela, Natiara Novaes, e também o Del Pereira aqui com a gente no estúdio, participando aqui. Eu quero fazer agora uma minha, tem mais algumas outras aqui, vamos acelerar para dar tempo. Prefeito, o senhor fez anúncios e entrevistas coletivas junto aos jornalistas de obras que seriam realizadas durante a sua administração. Eu já fiz essa pergunta em maio, quando o senhor esteve aqui anteriormente, e eu refaço ela agora nesse final de ano.
Vai dar tempo de construir novas casas, 900 casas no conjunto Vale do Sol? Vai dar tempo de fazer reforma na Avenida João Pinheiro, Avenida Santo Antônio? Vai dar tempo de fazer obras no Complexo Santa Cruz? Ô Zambrano, o grande problema dessas grandes obras que nós temos, né, e eu vou além aí, a gente tem a obra, por exemplo, lá do Bianucci, né, nós temos a Venceslau Braz. O grande problema dessas grandes obras para o município é que elas são, muitas vezes, elas não são de uma administração só e não deveriam ser assim. A gente deveria ter uma continuidade de projetos. Hoje, o que nós temos efetivamente, que eu posso te garantir, a gente tem projetos para essas obras e um encaminhamento muito bom de tudo no governo federal ou no governo do estado para que isso aconteça, da mesma forma que é o presídio, tá? E da mesma forma que é o centro de convenções. Agora, lógico que um ano você não faz obras que são discutidas no município há 15 anos, né? Você tem que conseguir os recursos para isso. Obviamente que o projeto Minha Casa Minha Vida, que é o foco da sua pergunta, ele não foi lançado até hoje, depois das eleições presidenciais. A gente vinha num grande lançamento dessas obras, posteriormente nas eleições eles pararam, porque esse tipo de projeto ele não pode acontecer em período eleitoral, posteriormente a isso ele não foi relançado. Uma vez relançado, a gente inicia novamente, a gente pode iniciar as obras. Uma vez relançado, a gente pode iniciar as obras. Agora, terminar em um ano a construção de 1000 casas é impossível. Mas o que eu posso te garantir hoje? Nós temos projeto para todas essas obras que a gente está falando aqui. Agora, obviamente que projetos grandes desse jeito, eles podem sim ultrapassar uma administração. E assim devem ser. Ok, vamos lá, rapidamente. Dentro dessa ultrapassagem de administração, do prefeito, o senhor acredita agora que na próxima gestão, o senhor na próxima legislatura, o senhor é candidato para concluir essas obras? Boa pergunta, né? Continuidade. Naturalmente, quem está no governo é candidato do seu partido. Natural. Né? Ou natural, né? Ou da sua coligação, isso acontece naturalmente. Mas as convenções, as prévias dos partidos acontecem posteriormente a isso. E nas prévias há a escolha dos candidatos. Então, hoje eu sou um pré-candidato do meu partido, né? E naturalmente sou candidato à reeleição. Ok, perguntas aqui. Tem a pergunta do Ronaldo dizendo que antigamente o setor de parques e jardins era de responsabilidade do Marcos Salles. E o Antônio tomava conta da cidade inteira. E diz que hoje tem o secretário e mais 3 que tomam conta. Foi dobrado o número de pessoas que estão tomando conta desse departamento e a cidade, segundo ele, está totalmente abandonada. Hoje o Antônio continua fazendo o que sempre fez, o Marcos continua fazendo o que sempre fez, o Rogerlan continua fazendo o que sempre fez, de acordo com o trabalho. O que nós temos lá hoje é uma falta de funcionários muito grande, uma redução no número de funcionários muito grande, que infelizmente não houve como fazer reposição desse pessoal. Então, são situações, inclusive, de opção, né, opção administrativa. Quando você está em crise, você tem que fazer opções administrativas. E a opção nossa administrativa foi manter serviço de saúde, serviço de educação, e infelizmente lá nós não conseguimos repor o pessoal que o Marcos Salles e o Antônio, inclusive, precisam para fazer o seu grande trabalho. Tá? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, são várias perguntas chegando a respeito da Venceslau Braz, então não tem como falar o nome de todos, eu vou fazer aqui uma reestruturação da pergunta de forma como se ela fosse nossa, coletiva aqui. Então, a Venceslau Braz passou aí por algumas intervenções, a primeira delas fechando uma conversão que havia próximo ali ao supermercado São Michel, posteriormente abriu-se uma rotatória e agora ainda há uma obra em andamento ali, que é uma rotatória, a obra não foi concluída, né? Então, isso nos mostra que houve algumas tentativas, o projeto inicial talvez tenha sido alterado. A prefeitura, mexendo ali nessas obras, fazendo essas intervenções e rotatórias e fechamentos e tudo, parece que abre um precedente também para poder fazer um recapeamento asfáltico naquela localidade. Se pode fazer rotatória, por que não pode consertar o asfalto? Pode consertar o asfalto. E por que não conserta? Zambrano, porque não tem dinheiro, evidentemente. A obra daquilo ali hoje ultrapassa os 10 milhões de reais. Né? Hoje, por exemplo, tava buraco, a gente faz para poder manter. O grande problema hoje é que ela é uma rodovia federal ali e ela deve ser mantida pelo DENIT. Então, obviamente, se tivesse 10 milhões de reais, tanto a gente quanto o DENIT para fazer, faria com grande tranquilidade. Como não tem, aí a gente tem que ir ajustando. Agora, estou tentando arrumar um recurso com o Estado para solicitar a autorização do DENIT para que a gente possa fazer uma intervenção maior.
Fazer uma rotatória, Zambrano, é uma situação, inclusive fazer uma rotatória com funcionários nossos. Fizemos para atender a população daquela região ali, tá? Várias mudanças aconteceram, até para atender a população mesmo, né? Cada hora um dá uma sugestão, ó, eu acho que fica melhor assim, você faz, não ficou bom, vamos refazer. Quem participou lá das reuniões que eu participei, sabe desse puxa para lá e esse puxa para cá. Se o DENIT for fazer uma grande obra de recuperação ali, como já está previsto, só falta recurso, aquela rotatória vai sofrer mudanças novamente, porque aí a partir do DENIT mesmo, que vai estar cuidando, aí não do município. Então, Zambrano, fazer uma rotatória, como eu te disse, com recursos próprios do município é uma coisa. Colocar 10 milhões de reais lá numa rodovia federal, isso pode gerar um grande problema para nós. Se Legal. É que aquilo ali pode ser chamado de rotatória, né? Porque houve alguma passa mudança, lá né? E olha para ver se aquilo é uma rotatória. Vamos concluindo, eu quero só... Eu só quero fazer uma observação aqui, né? Porque é muito fácil a gente falar, como o Dr. Carlos disse aqui, sem ter participado das reuniões lá. Aquela situação é uma situação de necessidade daqueles moradores, daquelas empresas que estão ali, ora porque um tem que virar para o lado, ora porque o outro tem que manobrar pelo outro lado, ora porque a população tem a necessidade de entrar de uma forma, ora porque você tem um comércio pequeno ali que precisa ser atendido. Então, do jeito que está lá hoje, ele está atendendo os moradores do Campos Elíseos, aos comerciantes daquela região, os empresários daquela região. Então, é muito fácil a gente falar dessa forma jocosa tal, sem ter ido lá e sem ter feito um planejamento realista, correto. não é jocosa. Realista. Mas é a necessidade daquelas pessoas. É realista. Um serviço mal feito. Olha, eu quero finalizar aqui essa edição. Você não mora lá, o edição. senhor não tem comércio lá. É a necessidade daquelas pessoas. Eu moro lá. Talvez? Moro lá. Ah, é? Eu moro lá. Talvez o senhor pudesse ter participado eu das moro reuniões. lá e passo lá diariamente, Tudo várias vezes bem. por dia. Vamos lá. Ok, agradeço, prefeito, a sua presença. Mas se ele quero puder só nos dar tocar uma no sugestão final. depois de uma obra ali, melhor a gente... Não, eu não tenho curso de engenharia. Eu preciso acabar, senão eles vão cortar ali. Eu quero destacar porque também veio aqui uma... Normalmente vem elogios e tal, dessa vez vieram mais perguntas intensas nesse aspecto, mas também destacar nesse ano aí o trabalho que foi feito pela Prefeitura junto ao Distrito Industrial. Parabéns por essa frente de trabalho. Me desculpar aqui com a Natiara por ter esquecido o nome dela, a gente foi companheira de trabalho também. Desejo aí uma boa continuidade no seu trabalho durante esse ano de 2016. Felicidades. Finaliza rapidamente, edita aí o papo, mandando uma mensagem de feliz ano novo para a população. Eu quero agradecer muito a confiança da nossa população, quero mandar um abraço a todos, desejar um feliz ano novo, que o ano novo seja realmente melhor que foi em 2015, né? Mas independente da situação, nós estamos lá para trabalhar muito, a Prefeitura para trabalhar muito em favor da nossa população e ter aí todos os problemas, mas também todo o sucesso que nós tivemos, viu, Zambrano? E hoje, infelizmente, pelo tempo, nós não pudemos falar, mas tivemos grandes vitórias aí também em 2015 e certamente a gente continua trabalhando muito em 2016. Não falamos da obra da Marechal, um monte de coisa ficou para trás. O senhor Marechal, volta para a gente inauguração continuar. de obras, né? Escola, creche, unidade de saúde, tem muita coisa boa acontecendo também. Tá bom. Carlos, grato aí pela colaboração. Antes, vamos saborear um café Vila Monte. Ok, eu também me despeço desejando para você uma boa quarta-feira. Amanhã, dia 31, estaremos juntos aqui na TV Poços com o Jornal do Sul de Minas. Assista, acompanhe. Até lá, um abraço.